Nesse momento, iremos orar para que Deus nos dê graça para ministrar a santa palavra em nome de Jesus. Santo Deus eterno, Rei Salvador, diante de Ti, Senhor, colocamos nossas vidas, porque Tu és o único digno. Tu és o Criador dos céus e terra, e tudo o que há, Senhor, é por Sua obra, por Sua mão poderosa, amorosa. Te louvamos e rendemos glórias a Ti, Pai. Ajuda-nos nesse momento. Abra, Senhor, nossos olhos espirituais, que nossos ouvidos, Senhor Deus, possam receber essa mensagem, que seja para transformar vidas, libertar e edificar, Senhor. Pelo glorioso nome do Seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória, Senhor. Santo Deus eterno, irei compartilhar com os irmãos essa noite uma palavra que nosso Deus me trouxe ao meu coração sobre o prefácio dos 10 mandamentos. Se encontra em Êxodo, capítulo 20, versículo 2. Essa palavra, meus irmãos, é uma introdução ao que viria de mais poderoso que se possa imaginar que o nosso Deus nos trouxe. Os 10 mandamentos. Parece até moda, porque nós vemos novela, filmes a respeito disso, e eu não venho com esse gancho para trazer essa palavra para vocês. Muito pelo contrário, porque a palavra de Deus ela é poderosa por si só. Por si só, ela não necessita de novela, ela não necessita de música, somente ela. Ela pode fazer milagres e maravilhas na minha vida e na sua vida. Essa palavra diz: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Êxodo capítulo 20, versículo 2. Só por meio da obediência à aliança de Deus, Israel podia cumprir sua função como reino de sacerdotes e nação santa. A aliança do Sinai, ela foi feita nos moldes do antigo Oriente Próximo, entre um rei e seus vassalos. O grande rei se identificou ao dizer o próprio nome. Então Deus lembrou os israelitas a graciosa ação em seu favor, por meio da afirmação que te tirei da terra do Egito. Nos antigos tratados, o monarca descrevia a história das relações entre seu reino e aqueles com quem estava tratando. O monarca descrevia essa relação. Neste pacto entre o Senhor e os israelitas, Deus relatou a execução da grande libertação, tirou o povo do cruel cativeiro. Este primeiro trecho é um prefácio que apresenta aquele que estabelece a aliança. O próprio Deus. Deus reivindica o seu povo. O povo de Israel pertencia a ele por direito de criação e redenção. Os mandamentos pactuais do Senhor foram dados àqueles a quem ele já havia libertado da escravidão para que expressassem a leal gratidão. As partes do pacto ou aliança com frequência selavam o acordo com votos e com uma cerimônia que incluía uma refeição
e confraternização. A aliança do Sinai também teve seu sacrifício, selando o voto com sangue e com uma refeição de aliança. Todos os irmãos que podem participar da Santa Ceia sabem muito bem disso. Nesse momento precioso da Santa Ceia, meus amados, novamente renovamos um pacto por intermédio do sangue e de uma refeição com os irmãos. Isso foi há 1430 a.C. e hoje, toda a Santa Ceia, participamos e novamente renovamos esses laços, essa aliança, esse pacto com esse Deus que é poderoso. Deus manifesta a sua soberania como Jeová, o Senhor, o eterno, imutável e todo-poderoso Deus, existindo em si e por si mesmo, cumprindo todas as suas palavras e obras, manifestando que é um Deus em pacto com o seu povo e com o Israel antigo, que assim como retirou a esses da servidão do Egito, assim nos libertou do cativeiro espiritual. Portanto, é nosso dever aceitar só a Ele por nosso Deus e guardar todos os seus mandamentos. A palavra de Deus diz por intermédio do profeta Isaías, capítulo 44, versículo 6: Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: Eu sou o primeiro, eu sou o último, além de mim não há Deus. Como vemos, meus irmãos, também em Lucas, no Evangelho do Dr. Lucas, capítulo 1, versículos 74 e 75, no cântico de Zacarias, pai de João Batista: resgatar-nos da mão dos nossos inimigos, para servi-los sem medo, em santidade e justiça, diante dele todos os nossos dias. Lemos também, amados, na Sagrada Escritura, na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 15 a 20. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que os ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Qual é o dever, irmãos, que Deus requer do homem? Lhes pergunto mais uma vez: qual é o dever que Deus requer do homem? O dever que Deus requer dos homens é obediência à sua vontade revelada. Diz em Miqueias, profeta menor, no capítulo 6, versículo 8, a palavra do Senhor nos diz: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Faço mais uma pergunta para os irmãos essa noite. O que nos ensina o prefácio dos 10 mandamentos? É que temos a obrigação de guardar todos os mandamentos de Deus, por ser Ele o Senhor, nosso Deus e nosso Redentor. Vemos também no livro da lei, Deuteronômio, capítulo 11, versículo 1: Amem o Senhor, o seu Deus, e obedeçam
sempre aos seus preceitos, aos seus decretos, às suas ordenanças e aos seus mandamentos. Eu deixo para os irmãos uma ilustração nesse momento, já encerrando essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos deu. O Espírito Santo, irmãos, faz conosco como uma dona de casa, quando faz uma enorme faxina em seu guarda-roupas. Ela começa retirando tudo o que está dentro e limpando item por item. Depois, faz a limpeza das paredes internas desse guarda-roupa. Ela passa com algum pano, um produto que, além de limpar, vai melhorar o odor, vai se tornar agradável. Ela vai recolocando cada objeto, cada item agora limpo ao que lhe parece melhor. Cada um de uma maneira onde possa ser mais proveitoso. Se dobra a meia, se guarda numa gaveta. As camisetas dobradas, guardamos num local próprio. Aquelas outras que estavam sem muita direção, se põe num cabide e se pendura. Os edredons, cobertores, aquilo que aquece, se coloca num lugar mais acomodado, mais amplo, para que as suas orações, que eram frias, meus irmãos, se tornem mais calorosas e fervorosas. Por último, ela limpa, queridos, a parte externa. Toda a madeira que antes estava sem brilho, suja, com marcas de gordura, dedos de criança, que antes não geravam nada de boa aparência. Ela passa seu produto limpador com seu pano, e aquilo externamente que estava sem brilho, agora começa a refletir o rosto desta dona de casa. Ufa, quanto trabalho! Ufa, quanta satisfação! Quando vier uma visita a esta casa, não somente a parte externa e a aparência será digna de elogios. Não, mas tudo que foi mudado. Para a glória daquele que nos ama. O Espírito de Deus é assim na minha vida e na sua vida, irmãos. O que não havia valor, o que não servia, Ele coloca para fora. E aquilo que Ele vai usar para glorificar o nome de Deus, Ele vai limpar pelo sangue do Cordeiro de Deus. Purificando, limpando, nos santificando, para quando Ele venha, nós estejamos à altura de um varão valoroso. Agradeço a oportunidade que o pastor Sidney desse ministério abençoado que nos acolhe essa noite, nos deu. E o Senhor é bom e sua misericórdia, meus amados, dura para todo sempre. E agradeço, meus irmãos ouvintes, em nome de Jesus. Nesse momento, iremos orar para que Deus nos